Oi, meu nome é Marina, eu sou a quarta colocada do concurso da SpaceX de 2022 para o curso de enfermagem. Eu estou fazendo esse vídeo para poder contar um pouquinho de como foi a minha trajetória, para ajudar o pessoal aí que está também na luta, tentando conquistar a sua vaga. Para começar, eu vou contar um pouquinho de como eu comecei a estudar até o momento da prova desse ano. Foi em 2020 que eu comecei a estudar, eu estava no penúltimo ano da faculdade de enfermagem e eu estava estudando de uma maneira geral para o concurso. Eu estava utilizando material disponível na internet, né, gratuito, porque na época da pandemia, em 2020, muitos materiais foram disponibilizados, muitos materiais muito bons, né? Então eu comecei a estudar assim e eu estava conciliando com as minhas aulas na faculdade. Só que no final de 2020, eu assisti uma palestra na minha faculdade mesmo, de uma enfermeira que é QCO, né, que passou para o concurso, e contando a trajetória dela. E daí foi que ela apresentou algumas dicas e ela mencionou o CEPREM, o curso do CEPREM. Daí eu fui pesquisar e percebi que era realmente o que eu precisava para mim, porque eu só tinha 2 oportunidades de fazer essa prova por conta da idade e eu precisava de uma direção, né? Não tinha tempo de ficar mastigando edital, olhando o manual, tirando informação que eu acharia que era importante para cair nessa prova. Eu precisava de gente experiente que já tinha feito isso para mim, entendeu? Justamente pela falta de tempo. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi no CEPREM, daí eles enviaram o material deles, são as videoaulas, as apostilas, e comecei a estudar, né? Eu tive momentos em que eu tive chances de estudar, de ter bastante tempo para estudar, e em alguns momentos eu tive que conciliar com outras obrigações, né? Então, assim, em 2021, em janeiro de 2021 foi quando eu comecei a estudar com o CEPREM. Eu comecei com as videoaulas e fazia resumo. Eu fiquei muito na dúvida, né, de como começar, porque o cronograma deles começa em outubro e eu comecei a estudar em janeiro. Então, eu mandei mensagem para eles, né, para o Google, falei, olha, eu preciso de ajuda, dá uma orientação aí, como que eu posso organizar aqui meus estudos. E daí o Google ligou para mim e me deu várias orientações, vários detalhes do que poderia me ajudar, e eu segui praticamente 90% do que ele me orientou a fazer. Eu só mudei algumas coisas que eu achei que seriam mais, se adaptavam melhor à minha realidade. Então, o que ele falou para mim? Falei, você assiste as videoaulas e faz o seu resumo dessas aulas e depois você revisa o seu resumo. Aí sim você parte para a próxima matéria. As minhas aulas começavam ali no final de fevereiro, então eu tive um tempo bastante disponível em janeiro, fevereiro para poder estudar para a prova, para conseguir alcançar o cronograma do CEPREM que eu estava atrasada. E ele falou para mim, então você faz isso, e lê as apostilas e segue. Só que eu não tinha muito tempo, né, para poder fazer a minha primeira prova, então eu realmente priorizei as videoaulas. Eu estudei muito pouco das apostilas, eu pegava mais as apostilas deles para fazer questões e foquei nas videoaulas. Eu fazia os meus resumos usando as minhas palavras, às vezes eu usava as palavras exatamente do professor, porque para mim foi o que ficou melhor explicado, então às vezes eu usava. Mas o objetivo do meu resumo era colocar no papel aquilo que eu entendi. Então, toda vez que eu assistia a videoaula, eu ia ler o meu resumo para ver que eu entendi o assunto que foi falado e que as informações importantes foram destacadas, né? Uma coisa que ele falou para mim, que realmente você vê muita gente falar, é a importância de você fazer resumos à mão. Eu escolhi não fazer resumos à mão, fazer resumo digitado no computador, porque para mim era mais ágil, por exemplo. Muitas vezes eu sabia exatamente onde estava o assunto, só que eu não estava com ele fixo na cabeça ainda. Então era só eu ir pesquisar no Word o assunto e eu achava no material. Então eu sabia qual era o tema e eu sabia achar pesquisando. Então eu podia rever com mais facilidade. Para mim funcionou assim.
Mas eu fazia os meus post-its com aquelas informações que são muito importantes, que sempre caem em prova, macetes. Eu escrevia em post-it, bem, muito resumido, e colava na parede, essa parede aqui atrás de mim. E era muito engraçado, porque eu sabia exatamente onde estava o assunto colado na parede. Eu ia pensar assim, nossa, esse assunto aqui, eu sei onde tá no post-it tal, tá bem aqui. E eu sabia onde estava. E depois eu fui reorganizar todos os post-its para separar por tema, e foi a pior coisa que eu fiz, porque depois eu não sabia onde estava cada post-it. Mas enfim, então eu fazia desse jeito. Chegando próximo da prova, eu também tive minhas férias de julho, eu pude estudar o dia todo, né? Mas agosto eu já estava com a faculdade de novo e meu horário era mais apertado, então eu aproveitava o meu tempo livre para poder estudar. Então como é que foi isso? Janeiro, fevereiro e julho, eu focava o meu dia inteiro nisso. Eu acordava às 5 horas da manhã, porque eu entendo que eu funciono muito melhor de manhã. E à noite eu já não sou muito boa para estudar, não consigo estudar, então eu preferia acordar cedo. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia fazer o treino, né, pro TAF, que é importante também, e depois eu voltava e ficava estudando, mais ou menos de 6 até meio-dia. Depois eu ia voltar a estudar umas 2 da tarde, ficava até 5, 5 e meia. No total dava umas 8, 9 horas por dia no meu período de férias. No período da faculdade, que eu ficava 6 horas na faculdade, fora os deslocamentos, então eu conseguia estudar de 4 a 5 horas por dia. Outra coisa que eu fiz diferente também da orientação foi descansar os domingos. Eu preferia descansar sábado à tarde e domingo à tarde. Então eu estudava no sábado de manhã e no domingo de manhã, porque funcionava melhor para mim. Eu tinha os compromissos, né, as obrigações ou eventos mesmo, eles tendem a acontecer mais para mim no sábado à tarde. Então, eu tinha o domingo de manhã livre, então eu preferia muito mais descansar no sábado à tarde, que aí eu poderia encontrar pessoas, comparecer em eventos, né, não perder tanto nesse tempo estudando, e acordava cedo de manhã para estudar, porque também acordar domingo de manhã cedo é bom para manter a rotina. Quando você sai da rotina, depois para voltar é mais difícil, então para mim era melhor acordar domingo 5 horas da manhã, eu estudo até meio-dia e pronto, entendeu? E era a mesma coisa, sábado e domingo, eu fazia desse jeito. Vai de cada um, né? E funcionou pra mim. Então, eu não conseguia, chegando próximo da prova, eu não consegui ler as apostilas todas, né? Eu li só uma parte delas e foquei nas questões e assisti todas as videoaulas do CEPREM e fiz exatamente o que o Hugo me falou. Assistia, revisava o meu resumo, depois de um tempo eu fazia um cálculo mais ou menos ali. O meu foco primeiro foi ver todos os assuntos, que eu precisava ver tudo, e depois eu comecei a revisão. Novamente do meu resumo, só que dessa vez com mais cuidado, fazendo muita questão, muita questão. Eu fiz de todos os concursos militares e de outras bancas também, mas quando fui chegando próximo da prova, eu fui focando na banca da Vunesp. Daí eu fiz a prova de 2021 e eu fiquei majorada em 14º, mas eu não passei. Daí, com orientação do Hugo também, eu pensei, não, agora eu preciso entender o que está faltando para eu aprimorar para o ano que vem. E eu percebi que realmente era uma questão de fixar os assuntos na minha cabeça, porque muita coisa que caiu, depois eu vi, tinha no material do CEPREM, tinha no meu resumo, só que eu não tinha fixado. Então eu sabia que eu precisava reforçar o conteúdo mesmo. Daí eu tirei ali um mês de férias mais ou menos, de férias, né, sem estudar, e voltei a estudar no meio de outubro ali. Foi menos pesado em termos de assunto, porque eu já tinha aprendido muita coisa ao longo do ano, mas era mais difícil focar porque você está revendo um assunto que você já viu, então você fica, isso aqui de novo. Não é muito fácil seguir assim, mas fica mais fácil para absorver o assunto, então a gente tem que continuar, tem que seguir.
E nesse período também, em novembro, o CEPREM me orientou a fazer um grupo de estudos. Me apresentaram duas meninas, a Isabela e a Sabrina, e a gente se encontrava semanalmente para poder discutir assuntos do edital, né? Uma escolhia um tema e ia apresentar esse tema para as outras. E a gente ia discutindo, debatendo, trazendo dúvidas, e aí isso motivava a gente a buscar, né, a resposta para aquela dúvida. Nossa, foi essencial esse estudo em grupo. Isso é muito importante. Foi uma das melhores coisas que aconteceu esse ano, principalmente porque nesse caminho percalços acontecem, né? E atrapalham o nosso estudo. Então, quando tem alguém ali que te motiva, que te ajuda e que você se sente um pouco responsável também por ajudar aquelas pessoas, isso é muito importante. Então, eu voltei a estudar, me formei na faculdade em dezembro. Daí eu tive alguns meses também para poder estudar, focar em estudar. Eu não tenho, é importante mencionar agora também, eu não tenho filhos, mas eu sou casada, tenho responsabilidade com a minha casa, com o meu marido, então é com isso que eu tinha que conciliar. Daí foi aí que eu pensei, nossa, agora eu vou ter tempo para estudar, vou focar só nisso, vai dar certo. Mas em janeiro eu tive um problema de saúde que foi sério e eu precisei ficar em repouso por algumas semanas, não consegui estudar nessas semanas porque eu tinha que focar em outras coisas que eram prioridade e também eu não tinha concentração, né, para isso. Eu precisava ficar de repouso, eu tinha que estudar. Se fosse estudar, ia ficar estudando na cama. Então, foi um período que eu praticamente não estudei. Ali, foi mais ou menos umas 3 semanas isso, em janeiro e fevereiro, que eu praticamente não estudei e praticamente eu não acreditava mais que ia ser possível eu passar. Mas depois, com a minha recuperação, eu retornei a estudar, principalmente porque, como eu já estava estudando com as meninas, isso me ajudou muito a continuar, porque eu sabia que eu estava ajudando elas também e eu trazia material, eu precisava preparar material também para falar com elas nas aulas. Eu continuei as aulas com elas, não saí, mas isso ajudou, isso contribuiu muito. Assim, eu não vou dizer que eu me mantive crente, me mantive com fé todo esse tempo, não. E realmente eu não fiquei. Então eu continuei estudando, voltei a estudar. Eu comecei a trabalhar em abril e eu trabalhava de segunda a sexta, 6 horas por dia, e eu precisava conciliar com meus estudos. Então eu voltei a estudar por entre 4 e 5 horas por dia, no mesmo esquema do ano anterior. Tem uma coisa que é importante também mencionar, que os períodos de descanso eu sempre fazia, eu estudava 50 minutos, parava 10 minutos e depois voltava a estudar. Eu não vou dizer que eu fiz tudo perfeito, gente, eu não fiz. Às vezes eu ficava mais que 10 minutos, porque fui resolver alguma coisa, mas eu sempre voltava. Não existe isso de perfeição. O meu processo não foi nada perfeito, mas eu continuei fazendo o que precisava ser feito, entendeu? Então eu fiquei 4 meses trabalhando e em julho eu pedi demissão do trabalho porque eu tinha passado em outro concurso local. Então daí eu já acho que entra um pouco o fator sorte também, porque o concurso saiu bem no período de agosto e como você tem 30 dias para tomar posse, eu tinha 30 dias para poder ficar em casa estudando. Então, no período de agosto, eu fiquei em casa estudando e me dedicando só para a prova mesmo. E foi o que ajudou bastante para sedimentar os assuntos, para fazer questão. Esse foi o principal do que eu fiz no mês de agosto. Então, a prova desse ano ela veio um pouco mais difícil, com assuntos e mais inesperados, muitas questões novas. Então eu não vou dizer para você que eu saí, nossa, passei da prova. Não, eu saí com muitas dúvidas, mas eu esperei o resultado sair e felizmente deu certo para mim. Então o que eu posso dizer para vocês é que realmente não é um processo muito fácil, às vezes a gente quer desistir. O importante é continuar seguindo o caminho, de transformar a sua rotina de estudos em uma rotina normal da sua vida, sem ficar colocando pressão na sua cabeça. O importante é fazer o que precisa ser feito, ter disciplina. E
sendo possível, com o apoio de alguém que sabe, de uma equipe que é experiente, que possa te dar o suporte, como o CEPREM foi para mim. Eu só tenho elogios a fazer ao CEPREM, porque eu segui 90% das orientações que eles me passaram, o material que eles me deram era completo e eu aprendi muita coisa com eles. Então eu atribuo também eu ter conseguido a minha conquista desse concurso às pessoas que estavam do meu lado me dando esse suporte, né? Meu esposo, a Isabela e a Sabrina, o CEPREM com suas orientações, por ter me apresentado às meninas. Então é isso. Eu desejo boa sorte para vocês, força e disciplina e foco para continuar firme nesse processo.